Onde tudo parecera tão desolado e cinzento antes, a floresta agora reluzia com ricas tonalidades castanhas e com o preto acinzentado dos troncos que pareciam couro polido. As copas das árvores brilhavam com um verde suave, como relva nova. O início da primavera, ou uma visão fugaz dela, envolvia-as. Na superfície da muralha rochosa havia algo como uma escada, talvez natural, feita pela erosão e por fissuras na pedra, pois era áspera e irregular. Na parte de cima, quase na altura das copas das árvores da floresta, havia um patamar sob um penhasco. Nada crescia ali, com exceção de um pouco de capim e mato nas bordas, e um velho tronco de árvore com apenas 2 galhos curvados. Parecia quase a figura retorcida de um velho, parado ali, piscando à luz matinal. Para cima, disse Mary alegremente. Vamos em busca de ar e uma vista panorâmica. Foram escalando a rocha com dificuldade. Se a escada tivesse sido feita, destinava-se a pés maiores e pernas mais compridas que as deles. Os hobbits estavam ansiosos demais para se surpreenderem com o modo notável pelo qual os cortes e ferimentos de seu cativeiro tinham sarado, e o vigor lhes retornara aos corpos. Finalmente chegaram à borda do patamar, quase ao pé do velho tronco. Então deram um salto e voltaram as costas para a colina, respirando fundo e olhando para o leste. Perceberam que tinham avançado apenas umas 3 ou 4 milhas floresta adentro. As cabeças das árvores marchavam em costa abaixo em direção à planície. Nesse ponto, perto da franja da floresta, longas espirais de fumaça negra e encaracolada subiam, oscilando e flutuando na direção deles. O vento está mudando, disse Mary. Voltou-se para o leste outra vez. Está frio aqui em cima. É, disse Pippin. Receio que essa claridade seja passageira e que tudo fique cinzento outra vez. Que pena. Essa velha floresta desgrenhada ficava tão diferente à luz do sol. Quase senti que gostava do lugar. Quase sentiu que gostava da floresta. Isso é bom. Você foi de uma gentileza rara, disse uma voz estranha. Virem-se e deixem-me dar uma olhada em seus rostos. Quase senti que não gostava de vocês dois, mas não sejamos apressados. Virem-se. Uma grande mão com saliências nodosas pousou nos ombros de cada um deles, e eles foram virados, suave, mas irresistivelmente. Depois 2 grandes braços os ergueram. Descobriram-se olhando para um rosto extraordinário. Pertencia a uma figura semelhante a um homem, quase semelhante a um troll, de pelo menos 4,5 metros de altura, muito robusta, com uma cabeça alta e quase sem pescoço. Se estava coberta por alguma coisa semelhante à casca de árvore verde e cinzenta, ou se aquilo era seu couro, era difícil dizer. De qualquer forma, os braços, numa pequena distância do tronco, não eram enrugados, mas cobertos de uma pele lisa e castanha. Cada um dos pés tinha 7 dedos. A parte inferior do rosto comprido estava coberta por uma vasta barba cinza, cerrada, quase dura como galhos na raiz, fina feito musgo nas pontas. Mas naquela hora os hobbits notaram pouca coisa além dos olhos. Uns olhos profundos, lentos e solenes, mas muito penetrantes. Eram castanhos, carregados de uma luz esverdeada. Tempos depois, frequentemente, Mary tentou descrever a primeira impressão que teve deles. A sensação era como se houvesse um poço enorme atrás deles, cheio de eras de memória e de um pensamento constante, longo, lento, mas a superfície faiscava com o presente, como o sol tremeluzindo nas folhas externas de uma imensa árvore ou nas ondas de um lago muito fundo. Não sei, mas parecia que alguma coisa que crescia na terra, adormecida, pode-se dizer, ou apenas percebendo-se a si mesma como algo entre a extremidade de uma raiz e a ponta de uma folha, entre a terra funda e o céu, despertara de repente e estava observando você com o mesmo cuidado lento que tinha dedicado às suas próprias preocupações por anos intermináveis.
murmurou a voz, uma voz profunda como um instrumento de sopro muito grave. Realmente muito estranho. Não se apresse, este é meu mote. Mas se eu tivesse visto vocês antes de ouvir suas vozes, gostei delas, agradáveis pequenas vozes. Fizeram-me pensar em algo de que não consigo me lembrar. Se tivesse visto vocês antes de ouvi-los, teria simplesmente pisado em vocês, tomando-os por pequenos orques, e só perceberia o erro depois. Muito estranhos são vocês, realmente. Raiz e galho, muito estranhos. Pippin, embora ainda pasmo, não sentia mais medo. Sob aqueles olhos sentia um curioso suspense, mas não medo. Por favor, disse ele, quem é você? Um olhar estranho surgiu nos velhos olhos, um tipo de cautela. Os poços fundos estavam cobertos. Agora, respondeu a voz. Bem, eu sou um Ent, ou é assim que me chamam. Sim, Ent é a palavra. O Ent, eu sou, você pode dizer, no seu modo de falar. Fangorn é meu nome, segundo alguns. Outros me chamam de Barbárvore. Barbárvore está bom. Um Ent, disse Merry. O que é isso? Mas como você próprio se chama? Qual é o seu nome verdadeiro? Agora, respondeu Barbárvore. Isso já daria uma história. Não tão depressa. E eu estou fazendo as perguntas. Vocês estão no meu território. Que são vocês, eu me pergunto. Não consigo classificá-los. Parece que vocês não estão nas velhas listas que aprendi quando era jovem. Mas isso foi há muito, muito tempo. E pode ser que eles tenham feito listas novas. Deixe-me ver. Como era mesmo? Aprende a lição dos seres viventes. Nomeie primeiro os 4 povos livres. Os filhos dos elfos, que são os mais velhos. O anão cavador das casas escuras. O ente da terra, da idade dos montes. O homem mortal, senhor dos cavalos. Castor construtor, servo saltitante. Urso abelhudo, javali brigador. O cão é faminto, a lebre é medrosa. Águia no ninho, boi na pastagem. Veado o chifrudo, gavião o mais lesto. Cisne o mais branco, serpente a mais fria. Como era mesmo? Tum-tum. Era uma longa lista, mas de qualquer forma, vocês parecem não se encaixar em lugar nenhum. Parece que sempre ficamos de fora das velhas listas e das velhas histórias, disse Merry. Apesar disso, estamos em circulação há muito tempo. Somos hobbits. Por que não fazer mais um verso? Disse Pippin. Hobbits pequenos que moram em tocas. Coloque-nos entre os 4, perto dos homens, as pessoas grandes, e fica tudo certo. Nada mal, disse Barbárvore. Assim ficaria bem. Então vocês vivem em tocas, hein? Soa muito correto e adequado. Mas quem chama vocês de hobbits? Não me parece um nome élfico. Os elfos fizeram todas as palavras antigas. Eles começaram isso. Ninguém mais nos chama de hobbits. Nós nos chamamos assim, disse Pippin. Esperem um pouco. Não tão depressa. Vocês se chamam de hobbits? Mas então não deveriam dizer isso a qualquer um. Vão revelar seus próprios nomes corretos, se não forem cautelosos. Não temos cautela em relação a isso, disse Merry. Para falar a verdade, eu sou um Brandebuck, Meriadoc Brandebuck, embora a maior parte das pessoas
Me chame simplesmente de Mary. E eu sou um Tuck, Peregrine Tuck, mas geralmente sou chamado de Pippin, ou até de Pip. Mas vocês são pessoas apressadas, estou vendo, disse Barbárvore. Fico honrado com a confiança que depositam em mim. Mas não deveriam ficar assim totalmente à vontade, tão depressa. Há entes e entes, vocês sabem. Ou há entes de seres que se parecem com entes, mas não são, por assim dizer. Vou chamá-los de Mary e Pippin, se isso lhes agrada. Bons nomes, pois não vou lhes dizer meu nome. Não por enquanto, de qualquer forma. Um olhar estranho, meio irônico e meio sábio, veio de seus olhos numa centelha esverdeada. Em primeiro lugar, porque levaria muito tempo, meu nome é como uma história. Os nomes verdadeiros, na minha língua, contam as histórias dos seres a quem pertencem, no velho entês, como vocês diriam. É uma língua adorável, mas leva muito tempo para se dizer qualquer coisa nela. Porque não dizemos nada nela, a não ser que valha a pena gastar um longo tempo para dizer e para escutar. Mas agora... E os olhos ficaram muito brilhantes e presentes, dando a impressão de terem diminuído e quase ficado aguçados. O que está acontecendo? Posso ver e ouvir, e cheirar e sentir muita coisa desse alalalala rumba camanda lindor burumi. Desculpem, essa é a parte do meu nome para essa coisa. Não sei qual é a palavra nas línguas de fora. Vocês sabem, a coisa na qual estamos, onde eu fico e olho ao redor nas manhãs agradáveis, e penso no sol, e na relva além da floresta, e nos cavalos, e nas nuvens, e no desabrochar do mundo. O que está acontecendo? O que Gandalf está fazendo? E esses... Ele soltou um enorme estrondo, como uma dissonância num grande órgão. Esses orcs e o jovem Saruman lá em Isengard. Eu gosto de notícias, mas não sejam muito apressados agora. Tem muita coisa acontecendo, disse Mary. E mesmo que tentássemos ser rápidos, levaria muito tempo para contar. Mas você disse para não nos apressarmos. Devemos contar-lhe alguma coisa logo? Seria rude se perguntássemos o que vai fazer conosco e de qual lado está? E você conheceu Gandalf? Sim, eu o conheço. O único mago que realmente se preocupa com as árvores, disse Barbárvore. Vocês o conhecem? Sim, disse Pippin tristemente. Conhecíamos. Ele era um grande amigo e nosso guia. Então posso responder às suas outras perguntas, disse Barbárvore. Não vou fazer nada com vocês. Não, se com isso vocês estiverem querendo dizer faça algo a vocês sem sua permissão. Podemos fazer algumas coisas juntos. Não sei nada sobre lados. Sigo meu próprio caminho, mas o caminho de vocês pode acompanhar o meu por um tempo. Mas vocês falam do mestre Gandalf como se ele estivesse numa história que tivesse chegado ao fim. Sim, falamos, disse Pippin tristemente. A história parece estar continuando, mas receio que Gandalf tenha caído fora dela. Esperem agora, disse Barbárvore. Bem. Ele parou e olhou longamente para os dois hobbits. Bem, não sei o que dizer. Esperem um pouco. Se quiser escutar mais, disse Mary, nós podemos contar, mas vai levar algum tempo. Você não gostaria de nos pôr no chão? Não poderíamos sentar juntos ao sol enquanto ainda o temos? Você deve estar ficando cansado de nos carregar. Cansado? Não estou cansado. Eu não me canso facilmente e não me sento. Não sou muito inclinável.
Mas olhem, o sol está entrando. Vamos deixar esta... Vocês disseram como o chamam? Colina, sugeriu Pippin. Patamar? Degrau? Sugeriu Merry. Barbárvore repetiu as palavras pensativamente. Colina. Sim, era isso. Mas é uma palavra rápida para uma coisa que está aqui desde que esta parte do mundo foi formada. Não importa. Vamos deixá-la ir. Aonde vamos? Perguntou Merry. Para minha casa, ou uma de minhas casas, respondeu Barbárvore. É longe? Não sei. Vocês podem dizer que é longe, talvez. Mas que importância tem isso? Bem, você sabe, perdemos todas as nossas coisas, disse Merry. Temos só um pouco de comida. Vocês não precisam se preocupar com isso, disse Barbárvore. Posso lhes dar uma bebida que os manterá verdes e crescendo por um longo tempo. E se decidirmos nos separar, posso colocá-los fora de meu território em qualquer ponto que escolherem. Vamos. Segurando os hobbits suavemente, mas com firmeza, um na curva de cada braço, Barbárvore levantou primeiro um de seus pés grandes e depois o outro, levando-os até a borda do patamar rochoso. Os dedos em forma de raiz agarraram as rochas. Depois, cuidadosamente, ele foi descendo degrau por degrau e chegou ao chão da floresta. Imediatamente partiu com passos enormes e deliberados através das árvores, afundando cada vez mais na floresta, nunca se distanciando do rio, subindo sem parar em direção às encostas das montanhas. Muitas das árvores pareciam estar dormindo ou não se dando conta da presença dele ou de qualquer outra criatura que simplesmente passasse. Mas algumas estremeciam e outras levantavam seus galhos acima da cabeça dele, conforme Barbárvore se aproximava. Todo o tempo, enquanto andava, ele falava consigo mesmo, numa longa cadeia contínua de sons musicais. Os hobbits ficaram em silêncio por um tempo. Sentiam-se, por incrível que pareça, confortáveis e a salvo, e tinham muito o que pensar e ponderar. Finalmente, Pippin arriscou falar de novo. Por favor, Barbárvore, disse ele, posso lhe perguntar uma coisa? Por que Celeborn nos advertiu sobre sua floresta? Ele nos disse que não nos arriscássemos a nos embrenhar nela. Ele disse, é? Ribombou Barbárvore. E eu poderia ter dito o mesmo se vocês estivessem indo daqui para lá. Não se arrisquem a se embrenhar na floresta de Laurelin Dorenan. É assim que os elfos costumam chamá-la. Mas agora eles encurtaram o nome. Lothlórien é como a chamam. Talvez estejam certos. Talvez ela esteja sumindo e não crescendo. Terra do Vale do Ouro Cantante era como se chamava há muito tempo. Agora é a Flor do Sonho. Bem, mas é um lugar estranho e não é para qualquer um se aventurar nela. Fico surpreso em saber que vocês conseguiram sair de lá, mas muito mais surpreso ao pensar que vocês conseguiram entrar. Isso não acontece com um forasteiro há muitos e muitos anos. É um lugar estranho. E este também é. Muitos encontraram a tristeza aqui. Sim, encontraram tristeza. Laurelin Dorenan, Linde Lorendor, Malinornelion Ornemalin, murmurou ele consigo mesmo. Eles, de certa forma, estão ficando para trás do mundo lá, eu acho, disse ele. Nem este lugar, nem qualquer outra coisa fora da Floresta Dourada é aquilo que era quando Celeborn era jovem. Mas Taurelilomea, Tumba Lemorna, Tumba Letauria Lomeanor. É isso que eles costumam dizer. As coisas mudaram, mas isso é ainda verdade em alguns lugares. Que quer dizer? Disse Pippin.
O que é verdade? As árvores e os entes, disse Barbárvore. Eu mesmo não entendo tudo o que está acontecendo. Por isso não posso lhes explicar. Alguns de nós ainda são entes verdadeiros e bastante vivos à nossa própria maneira, mas muitos estão ficando sonolentos, ficando arvorescos, por assim dizer. A maioria das árvores são árvores verdadeiras, é claro, mas muitas estão semi-acordadas. Outras estão bastante acordadas e algumas estão, ficando entescas. Isso está acontecendo o tempo todo. Quando isso acontece a uma árvore, você descobre que algumas têm corações maus. Não tem nada a ver com a madeira. Não quero dizer isso. Vejam, eu conheci alguns bons salgueiros velhos descendo em Tágua, que se foram há muito tempo, infelizmente. Estavam bem ocos, na verdade, estavam caindo aos pedaços, mas eram tranquilos e falavam suavemente como uma folha jovem. E também há algumas árvores nos vales sob as montanhas, vendendo saúde e totalmente más. Esse tipo de coisa parece estar se espalhando. Costumava haver umas partes muito perigosas neste lugar. Ainda há alguns trechos muito negros. Como a Floresta Velha lá no norte, você quer dizer? Perguntou Mary. Alguma coisa assim, mas muito pior. Não duvido que exista alguma sombra da grande escuridão pairando ainda no norte, e más recordações se transmitem de geração a geração. Mas existem vales escuros nesta terra, onde a escuridão nunca foi devassada, e onde as árvores são mais velhas que eu. Mesmo assim, fazemos o que podemos. Mantemos a distância forasteiros e atrevidos. E ensinamos e treinamos, caminhando e carpindo. Somos pastores de árvores, nós, os velhos entes. Restou um número suficiente de nossa espécie. As ovelhas ficam como os pastores, e os pastores como as ovelhas, é o que se diz. Mas lentamente, e nenhum dos dois permanece muito no mundo. Acontece mais rápido e mais perto com as árvores e os entes, e eles caminham juntos através das eras. Pois os entes são mais como os elfos, menos interessados em si próprios do que os homens, e melhores para penetrar os outros seres. E apesar disso, os entes são mais como os homens, mais mutáveis que os elfos e mais rápidos para assumir as cores do exterior, por assim dizer. Ou melhores que ambos, pois são mais firmes e mantêm as mentes nas coisas por mais tempo. Alguns de meus parentes são exatamente como árvores atualmente, e precisam de algo grandioso que os desperte. Agora só conversam aos sussurros, mas outros têm os membros flexíveis, e muitos conseguem conversar comigo. Os elfos começaram tudo, é claro, despertando as árvores e ensinando-as a falar e aprendendo sua fala de árvore. Eles sempre desejaram conversar com tudo, os velhos elfos. Mas depois a grande escuridão chegou e eles foram para longe através do mar, ou fugiram para vales distantes e se esconderam, e fizeram canções sobre tempos que jamais voltariam. Nunca mais. Sim. Houve um tempo em que só havia uma floresta, daqui até as montanhas de Ilún, e esta era apenas a extremidade leste. Aqueles foram dias grandiosos. Houve um tempo em que eu podia caminhar e cantar o dia todo, e escutar apenas o eco de minha própria voz nas concavidades das colinas. As florestas eram como a floresta de Lothlórien, apenas mais densas, mais fortes, mais jovens. E o aroma do ar. Eu costumava passar uma semana só respirando. Barbárvore ficou em silêncio, avançando a grandes passadas, e apesar disso, mal fazendo ruído com seus grandes pés. Depois começou a cantar baixinho outra vez, passando então para um canto murmurante. Gradualmente, os hobbits perceberam que ele cantava para eles.
Pelos prados de salgueiros de Tassarinan caminhei na primavera. Ah, a paisagem e o cheiro da primavera em Nantassarion. E eu disse que era bom. Eu vaguei no verão pelos bosques de olmos de Ossirian. Ah, a luz e a música no verão ao longo dos 7 rios de Ossir. E eu pensei que era melhor. As faias de Neodoret visitei no outono. Ah, o ouro e o vermelho e o suspiro das folhas do outono em Taur-na-Neldor. Era mais do que eu desejava. Até os pinheiros da planície de Dortonion galguei no inverno. Ah, o vento e a brancura e os galhos negros do inverno em Orodnaton. Minha voz se soltou e cantou no céu. E agora aquelas terras jazem todas sob as águas. E eu caminho em Ambarona, em Tauremorna, em Aldalome, na minha própria terra, no território de Fangorn, onde as raízes são longas e os anos jazem mais densos do que as folhas, em Tauremornalome. Terminou e continuou caminhando em silêncio, e em toda a floresta, até onde os ouvidos podiam alcançar, não havia ruído algum. O dia terminava e o crepúsculo se entrelaçava às copas das árvores. Finalmente os hobbits viram, assomando vagamente diante deles, uma terra íngreme e escura. Tinham atingido os pés das montanhas e as raízes verdes do alto Metedras. Descendo a encosta, o jovem Entágua, saltando de suas nascentes que ficavam bem acima, corria ruidosamente de degrau em degrau ao encontro deles. À direita do rio havia uma longa encosta coberta de relva, que agora se acinzentava ao crepúsculo. Ali não cresciam árvores e a encosta se abria para o céu. As estrelas já brilhavam em lagos, entremeadas por margens de nuvens. Barbárvore subiu a encosta, quase sem diminuir o passo. De repente, os hobbits viram adiante uma grande abertura. 2 grandes árvores se erguiam ali, uma de cada lado, como um enorme portal vivo, mas não havia portão algum a não ser pelos próprios galhos que se cruzavam e entrelaçavam. Quando o velho ente se aproximou, as árvores ergueram seus galhos e todas as folhas estremeceram e farfalharam. Eram árvores perenes, com folhas escuras e polidas que reluziam no crepúsculo. Depois delas havia um amplo espaço plano, como se o assoalho de um grande salão tivesse sido recortado no flanco da colina. Dos 2 lados as paredes subiam até atingir uma altura de 15 metros ou mais, e ao longo de cada parede ficava um corredor de árvores que também cresciam em altura conforme avançavam para dentro. Na extremidade oposta, a parede rochosa era íngreme, mas na parte de baixo tinha sido escavada uma concavidade que formava um vão baixo com um teto arqueado. O único teto do salão, a não ser pelos galhos das árvores, que na extremidade interior cobriam de sombras todo o chão, deixando aberta apenas uma trilha larga no meio. Um pequeno riacho fugia das nascentes acima e, abandonando a correnteza principal, caía tinindo pela superfície íngreme da parede, derramando-se em gotas prateadas, como uma fina cortina à frente do vão sob o arco. A água era recolhida novamente dentro de uma bacia de pedra que ficava no chão, entre as árvores, e depois transbordava e corria ao lado da trilha descoberta para juntar-se ao Entágua em sua viagem através da floresta. Aqui estamos, disse Barbárvore, quebrando seu longo silêncio. Trouxe-os em cerca de 70.000 passadas, ente. Mas o que isso representa na medida de sua terra, eu não sei. De qualquer forma, estamos perto das raízes da última montanha. Parte do nome deste lugar poderia ser Gruta da Nascente, se fosse transformado em sua língua. Gosto daqui. Vamos ficar esta noite. Colocou-os sobre a relva entre os corredores de árvores, e eles o seguiram na direção do grande arco. Os hobbits notaram nesse momento que, conforme Barbárvore andava, mal inclinava os joelhos, mas que suas pernas se abriam em grandes passadas. Plantava os grandes dedos dos pés, que eram de fato muito grandes e largos, no solo primeiro, antes de fazer o mesmo com qualquer outra parte dos pés.
Por um momento, Barbárvore parou sob a chuva do riacho que caía e respirou fundo. Depois riu e passou para dentro. Uma grande mesa de pedra se encontrava ali, mas não havia nenhuma cadeira. No fundo do vão já estava bem escuro. Barbárvore ergueu 2 grandes vasilhas e colocou-as na mesa. Pareciam estar cheias de água, mas quando ele ergueu as mãos sobre elas, imediatamente começaram a brilhar, uma com uma luz dourada e outra com uma luz de um verde profundo, e a mistura das 2 luzes iluminou o vão, como se o sol do verão estivesse brilhando através de um teto de folhas novas. Olhando para trás, os hobbits viram que as árvores no pátio também começavam a brilhar, pouco no início, mas cada vez mais, até que todas as folhas foram atingidas pela luz. Algumas verdes, outras douradas, outras ainda vermelhas como o cobre. E os troncos das árvores pareciam pilares moldados em pedra luminosa. Bem. Agora podemos conversar outra vez, disse Barbárvore. Suponho que estejam com sede. Talvez também cansados. Bebam isto. Caminhou para o fundo do vão e então os hobbits viram vários jarros de pedra com tampas pesadas. Ele retirou uma das tampas e afundou uma grande concha, e com ela encheu 3 tigelas, uma bem grande e 2 menores. Esta é uma casa ente, disse ele, e receio que não haja lugares para sentar, mas vocês podem sentar-se na mesa. Pegando os hobbits, ele os colocou sobre a grande laje de pedra a 1,80 m do solo, e ali eles ficaram balançando as pernas e bebendo aos golinhos. A bebida era como água, na verdade, bem semelhante em sabor à água que tinham bebido do Entágua, perto das fronteiras da floresta, e apesar disso havia nela algum aroma ou gosto que eles não conseguiam descrever. Era fraco, mas fazia lembrar do cheiro de uma floresta distante, trazido de longe por uma brisa fresca à noite. O efeito da bebida começou nos dedos dos pés e subiu cada vez mais pelo corpo, trazendo descanso e vigor conforme avançava em seu curso, chegando até as pontas dos cabelos. Na verdade, os hobbits sentiram que seus cabelos estavam literalmente em pé, fazendo ondas e cachos, crescendo. Quanto a Barbárvore, ele primeiro banhou os pés na bacia, além do arco, e então esvaziou sua tigela num gole, num longo e lento gole. Os hobbits acharam que ele nunca iria terminar. Finalmente colocou a tigela outra vez na mesa. Suspirou ele. Agora podemos conversar mais tranquilos. Vocês podem sentar-se no chão e eu vou me deitar. Isso vai evitar que essa bebida suba à minha cabeça e me faça adormecer. Do lado direito do vão havia uma grande cama sobre pés baixos, com menos de 1 metro de altura, coberta por uma grossa camada de grama seca e samambaias. Barbárvore abaixou-se lentamente até ela, com um mínimo sinal de curvar o meio de seu corpo, até que se deitou completamente, com os braços atrás da cabeça, olhando para o teto, sobre o qual havia luzes piscando, como o jogo das folhas à luz do sol. Merry e Pippin se sentaram ao lado dele em almofadas de capim. Agora contem-me sua história e não se apressem, disse Barbárvore. Os hobbits começaram a lhe contar a história de suas aventuras desde que deixaram a Vila dos Hobbits. Não seguiram uma ordem muito clara, pois um interrompia o outro constantemente, e Barbárvore sempre cortava quem estava falando e voltava para algum ponto anterior ou saltava à frente fazendo perguntas sobre acontecimentos posteriores. Eles não disseram nada que se relacionasse ao anel e não contaram a ele o motivo de terem partido ou para onde estavam indo. Ele não perguntou os motivos. Barbárvore se interessava imensamente por tudo, pelos Cavaleiros Negros, por Elrond e Valfenda, pela Floresta Velha e Tom Bombadil, pelas minas de Moria e por Lothlórien e Galadriel. Fez com que eles descrevessem o condado e sua região inúmeras vezes. Disse uma coisa estranha nesse ponto. Vocês nunca viram algum
Algum ente por lá, viram? Perguntou ele. Bem, não entes, entesposas, eu deveria dizer na verdade. Entesposas? Disse Pippin. São parecidas com vocês? Sim, bem, não. Na verdade, não sei agora, disse Barbárvore pensativo. Mas elas gostariam de sua terra, ou pelo menos achei que sim. Entretanto, Barbárvore estava especialmente interessado em tudo o que concernia a Gandalf, e acima de tudo interessado em todos os feitos de Saruman. Os hobbits sentiram muito por saberem tão pouco sobre o assunto. Apenas um relato muito vago que Sam tinha feito sobre o que Gandalf dissera no conselho, mas de qualquer forma foram claros em relação a Ugluk e sua tropa terem vindo de Isengard, e mencionavam Saruman como seu mestre. Disse Barbárvore, quando a história tinha enveredado para a batalha entre os orcs e os cavaleiros de Rohan. Bem, este é um bocado de notícias, sem dúvida. Vocês não me contaram tudo, não mesmo, nem de perto. Mas não duvido que vocês estão procedendo como Gandalf desejaria. Há alguma coisa muito grandiosa acontecendo, isso estou vendo, e o que é, talvez, eu possa saber no tempo certo, ou no tempo errado. Raiz e galho, mas é uma coisa estranha. Surgem pessoas pequenas que não estão nas antigas listas, e vejam, os 9 cavaleiros esquecidos reaparecem para caçá-los, e Gandalf os leva numa grande viagem. E Galadriel os acolhe em Caras Galadon, e os orcs os perseguem por todas as milhas das terras ermas. Na verdade, eles parecem estar presos numa grande tempestade. Eu espero que consigam vencê-la. Agora, e sobre você? Eu não me preocupei com as grandes guerras, disse Barbárvore. Elas concernem principalmente a homens e elfos. Isso é assunto dos magos. Os magos estão sempre preocupados com o futuro. Eu não gosto de me preocupar com o futuro. Não estou totalmente do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado, se é que me entendem. Ninguém se preocupa com florestas como eu me preocupo, nem mesmo os elfos hoje em dia. Apesar disso, afeiçoo-me mais aos elfos que aos outros. Foram os elfos que nos curaram do adormecimento há muito tempo, e essa foi uma grande dádiva que não pode ser esquecida, embora nossos caminhos tenham se separado desde então. E há algumas coisas, é claro, de cujo lado eu absolutamente não estou. Sou absolutamente contra elas. Esses... Ele fez outra vez o ruído grave de nojo. Ele fez outra vez o ruído grave de nojo. Esses orques e seus mestres. Eu costumava ficar ansioso quando a sombra cobriu a Floresta das Trevas, mas quando ela foi para Mordor, parei de me preocupar por uns tempos. Mordor fica muito distante, mas parece que o vento está se fixando no leste, e a devastação de todas as florestas pode estar chegando. Não há nada que um velho ente possa fazer para impedir que essa tempestade avance. Ele deve vencê-la ou arrebentar-se. Mas e Saruman agora? Saruman é um vizinho. Não posso ignorá-lo. Preciso fazer alguma coisa, eu acho. Ultimamente tenho pensado com frequência no que devo fazer a respeito de Saruman. Quem é Saruman? Perguntou Pippin. Você sabe algo sobre a história dele? Saruman é um mago, respondeu Barbárvore. Mais que isso não posso dizer. Não conheço a história dos magos. Eles apareceram primeiro, depois que os grandes navios vieram através do mar. Mas se vieram com os navios, eu não sei. Saruman era considerado importante entre os seus, eu acho. Ele desistiu de vagar por aí e de se preocupar com os problemas dos homens e dos elfos há algum tempo. Vocês chamariam isso de muito tempo. E se acomodou em Angrenost, ou Isengard, como os homens de Rohan chamam o lugar.
No início ficou muito quieto, mas sua fama começou a crescer. Foi escolhido como o presidente do Conselho Branco, pelo que dizem. Mas isso não deu muito certo. Fico imaginando agora se mesmo naquela época Saruman já não estava se voltando para o mal. Mas de qualquer forma, não costumava trazer problemas para seus vizinhos. Eu costumava conversar com ele. Houve um tempo em que estava sempre perambulando por minhas florestas. Era educado naquela época, sempre pedindo minha permissão, pelo menos quando me encontrava, e sempre ansioso por escutar. Eu lhe disse coisas que ele nunca descobriria por conta própria, mas nunca me retribuiu da mesma forma. Não consigo recordar de ele me ter contado qualquer coisa. E ficou cada vez mais assim. O rosto, pelo que me lembro, não o vejo há muitos dias, ficou parecido com janelas numa muralha de pedra. Janelas vedadas por dentro. Acho que agora entendo o que ele pretende. Está tramando para se transformar num poder. Tem um cérebro de metal e rodas e não se preocupa com os seres que crescem, a não ser enquanto os servem. E agora fica claro que ele é um traidor negro. Aliou-se a seres maus, aos orques. Pior que isso, vem fazendo alguma coisa a eles, alguma coisa perigosa, porque esses Isengardenses são mais semelhantes a homens maus. Os seres malignos que vieram na grande escuridão têm como marca a característica de não suportarem o sol. Mas os orques de Saruman suportam, mesmo que o odeiem. Fico imaginando o que ele terá feito. Seriam eles homens que ele arruinou? Ou teria ele misturado as raças dos orques e dos homens? Isso seria uma maldade negra. Barbárvore roncou por uns momentos como se estivesse pronunciando alguma maldição entesca, profunda, subterrânea. Há algum tempo comecei a me perguntar como os orques ousavam passar pela minha floresta tão livremente, continuou ele. Só há pouco tempo é que descobri que a culpa era de Saruman e que há muito tempo ele estivera espiando todos os caminhos e descobrindo meus segredos. Ele e seu povo sujo estão devastando tudo agora. Lá embaixo, nas fronteiras, estão derrubando árvores boas. Algumas eles apenas cortam e deixam apodrecer. Isso é serviço dos orques, mas a maioria delas são derrubadas e levadas para alimentar as fogueiras de Ortank. Vejo sempre uma fogueira subindo de Isengard nos últimos tempos. Maldito seja, raiz e ramo. Muitas daquelas árvores eram minhas amigas, criaturas que eu conhecia desde sementes. Várias tinham vozes próprias que agora estão perdidas para sempre. E há restos de tocos e sarças onde já existiram bosques cantantes. Fiquei sem fazer nada. Deixei que as coisas acontecessem. Isso deve parar. Barbárvore levantou de sua cama de um salto, ficou de pé e bateu com a mão na mesa. As vasilhas de luz tremeram e lançaram 2 jatos de chama. Havia uma centelha de fogo verde em seus olhos, e a barba sobressaiu, rija como uma vassoura de galhos. Vou acabar com isso, ribombou ele. E vocês virão comigo. Talvez possam me ajudar. Estarão ajudando a seus próprios amigos desse modo também. Pois se Saruman não for detido, Rohan e Gondor terão um inimigo à frente e também pelas costas. Nossas estradas irão juntas para Isengard. Iremos com você, disse Merry. Faremos o que pudermos. Sim, disse Pippin. Vou gostar de ver a Mão Branca derrubada. Gostaria de estar lá, mesmo que não fosse de muita utilidade. Jamais esquecerei o Gluck e a travessia de Rohan. Bom, disse Barbárvore. Mas eu falei muito depressa. Não devemos nos afobar, não. Ficamos muito quentes. Preciso esfriar e pensar, pois é mais fácil gritar pare do que parar. Foi até o arco e ficou algum tempo sob a chuva que caía da nascente.
Depois riu e agitou o corpo, e cada gota de água que descia dele, brilhando, para cair no chão, reluzia com faíscas verdes e vermelhas. Barbárvore voltou e se deitou na cama outra vez, ficando em silêncio. Depois de algum tempo, os hobbits o escutaram murmurando de novo. Parecia estar contando nos dedos. Fangorn, Finglas, Fladrif... Sim, suspirou ele. O problema é que restam tão poucos de nós, disse ele virando-se para os hobbits. Restam apenas 3 dos primeiros entes que caminhavam na floresta antes da escuridão. Só eu, Fangorn, Finglas e Faladrif, para lhes dar seus nomes élficos. Vocês podem chamá-los de Mecha de Folha e Casca de Pele, se preferirem. E de nós 3, Mecha de Folha e Casca de Pele não são de muita utilidade para esse tipo de coisa. Mecha de Folha ficou sonolento, quase arvoresco, poderíamos dizer. Pegou o costume de ficar parado sozinho, semi-adormecido, durante todo o verão, com a funda relva das campinas em volta dos joelhos. Ele é coberto por uma cabeleira de folhas. Costumava despertar no inverno, mas recentemente tem estado sonolento demais para fazer longas caminhadas até nesta época do ano. Casca de Pele vivia nas encostas das montanhas a oeste de Isengard. É ali que o pior problema aconteceu. Foi ferido pelos orques e muitos entre seu pessoal e seus pastores de árvores foram mortos e destruídos. Subiu para os lugares altos, para junto das bétulas que tanto ama, e não vai descer. Mesmo assim, arrisco dizer que eu poderia reunir um bom grupo de nosso pessoal mais jovem, se pudesse fazê-los entender a necessidade, se pudesse despertá-los. Não somos pessoas apressadas. É uma pena que haja tão poucos de nós.